Boa tarde, galera. Tudo bem? Oba! Thiago, fone. Tudo bem, meu irmão? E aí, bro, tudo bem? Como vai? Como é que você tá, meu irmão? Bem? Tudo bom, graças a Deus. Ó, camisa preta, tá? Pô, desci agora, tomei um banho, passei perfume. Vou confessar pra você. Eu cheguei aqui, a Paula falou, mas de perfume? Falou, pô, o nível merece, cara. O nível é alto padrão. Seguramente ele vai aparecer de camisa. Se eu aparecer de camiseta, ia ficar Oi. diferente, né? Camisa preta em sua homenagem. Sempre. E aí? Tudo Tudo bem, bem, meu meu velho? irmão? Tudo bom. E você? Tudo, graças a Deus. Estava no consultório. Tô aqui na clínica, tô aqui. Vim atender uma urgência e já fiquei. E como é que estão os atendimentos? Está liberado? Como é que vocês estão trabalhando? Cara, eu tô atendendo um pouquinho, tô atendendo uma quantidade menor de pacientes por dia, a cada hora e meia, tô espaçando bastante. Cara, mas tem muita gente de provisório na boca, muita gente. Sabe, você vai deixar aí 10 lâminas de provisório por quanto tempo, né? Você sabe muito bem como é isso, né, cara? Isso é, Possível. isso é uma urgência, né, velho? É. Então, É, assim, estamos com todos os cuidados aqui, mas estamos atendendo um pouquinho, sim. o governo do estado aqui de Goiás publicou um decreto ontem, anteontem, liberando a partir de ontem o atendimento, Aham, mas definiu como atendimentos com caráter estético não serão permitidos. sim. Como que vai definir qual o limite disso, né? Qual o limite de você atender por estética ou não? E a gente sempre pensa nas reabilitações complexas, nos Sim, casos de perda de dimensão vertical de oclusão. Nenhum paciente entra no nosso consultório querendo a ponta do canino, todos eles querem um resultado estético. Mas o exatamente. nosso tratamento é por um problema funcional, ou seja, por um distúrbio, por uma enfermidade, por uma doença. Então, esse limite está muito tênue, né? Muito tênue, Você não sabe o que exatamente. vai virar. Bom, vamos esperar. Vamos embora. E hoje a gente vai bater papo sobre o quê, cara? Sobre a nossa vida, sobre Podemos falar. perfume. Vamos falar sobre uma viagem que a gente fez. Tem muita história para contar, né? Porra, Hã? só não pode contar tudo, né, cara? Pô, Então, galera, Rafa, seja bem-vindo quem está conosco aí. uma galera E já, um monte de seja gente. bem-vindos todos. Ana Cláudia de Goiânia, uma grande amiga, fez dentista comigo em Bauru, em 92. Um beijo Poxa, pra ela. Bom, faz tempo, velho. Escuta, Rafa, a proposta hoje é a gente discutir um pouco. Eu assisti a sua live com o Daniel e a minha pretensão é não chegar aos pés de discutir no nível que vocês discutiram. Só que a ideia nossa é tentar falar um pouco mais da parte bem clínica do dia a dia de retentor intrarradicular, né? A gente está passando por algumas transformações por conta da odontologia adesiva. Então, depois que as coisas começaram a colar, a dentística deu um boom, né? Você é testemunha disso, né? E os pinos estão entrando nessa onda aí. Então, a ideia da gente bater esse papo e ouvir a tua experiência, a tua ideia sobre isso é falar um pouquinho de retentor intrarradicular, especificamente os pinos de fibra de vidro, que são tão usados hoje na nossa dentística, e discutir um pouco sobre eles em relação aos fundidos, falar um pouco de munhão, cimentação, modelagem, o que der tempo da gente falar, tem bastante coisa para falar. Então, acho que a gente pode ir numa toada aí. Eu separei algumas imagens, se a gente precisar. Fiz uma traquitana aqui. Eu não sou um cara da alta tecnologia, então, mas tá legal. Acho que dá pra gente, se precisar usar umas imagens, acho que vai ser legal. nós dois, acho que nós dois temos o mesmo perfil. Nós somos de mocho, né? A gente Sim, quer poxa. sentar e trabalhar. E temos algumas limitações técnicas com a internet, com a tecnologia, mas acho que a gente tá conseguindo passar o nosso recado. Vamos bater papo, eu acho que é importante. Nós fizemos uma live recente com o professor Daniel Decurso, que, diga de passagem, é meu irmão. Sim, A vida para ele foi mais fácil, porque ele nasceu com mais fosfato dentro da cabeça. É um genial, é um fora de série, é um acima da média. sim. Então, ele tem uma linha de raciocínio bastante peculiar. Essa é uma live que a gente falou muito sobre retenção intraradicular e está disponível no nosso canal do YouTube da equipe dentística. Quem Sim. quiser ver a visão do endodontista, de um professor que milita na área de endodontia, acho que é legal. E ele teceu alguns comentários sobre algumas considerações científicas e clínicas sobre o uso ou não de pinos. Uma das coisas que a gente tem vivido interessante, meu irmão,
a odontologia passa por fases, né? Sim. E a gente tem, primeiro, do ser humano, a gente tem restrição ao novo. É comum nosso, né? Do ser humano, a gente nega, a gente rechaça o que é novo. Depois a gente acostuma, depois a gente incorpora. Para a odontologia foi o mesmo, assim, as mudanças técnicas, o primeiro passo é a gente rechaçar. Não, não quero. Não, não concordo. Não, não aceito. Depois você entende, ouve, parece que vai sendo seduzido. O que eu vejo nos pinos? Parece que o pino de fibra de vidro não teve nem tempo de respirar, agora já vem uma nova onda que não precisa de pino mais. Então saiu do pino metálico e agora é no post, no crown. Parece que o pino de fibra de vidro não respirou, meu irmão. Como é que tá isso na sua cabeça? Não chegou. Como é que tá para os seus alunos que te abordam, os colegas? Rafa, a gente tem uma história bem grande, uma casuística bem grande com pinos de estoque. Desde os pinos metálicos da FKG, que eu usava na década de 90, até hoje os pinos de fibra de vidro da Glassix, que é o pino que talvez você também use, que a Labor traz para o Brasil. São pinos incríveis, a gente pode até falar um pouco deles depois. Mas a minha experiência clínica e na pós-graduação, a gente tem o seguinte raciocínio. Bom, se eu precisar de um retentor intrarradicular, 100% dos casos vai ser fibra de vidro. É claro que a ciência dá algumas contraindicações, mas as contraindicações dos pinos de fibra de vidro, que seriam as indicações dos pinos metálicos fundidos, elas, na minha opinião, são desastrosas, né? Então, do ponto de vista mecânico, né, um pino de fundido, um pino metálico fundido, ele causa um dano no dente absurdamente irreversível, são trincas e tudo mais. Então, bom, se eu precisar usar um pino, eu vou ter que usar um pino de fibra de vidro. Basicamente, essa é a regra. Agora, a ausência de pino, cara, eu vou te ser muito sincero, eu ainda sou um pouco resistente. Eu estou naquela fase de negação. Porque eu preciso de mais tempo, eu preciso ser convencido disso, eu preciso ler mais coisas, sabe? E ainda mais aqui na clínica particular, quer dizer, isso nesse momento nem pensar, né? Eu sei que os estudos estão evoluindo em relação a isso, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado. Eu não tenho experiência nenhuma com zero pino, né? E a gente tem algumas coisas feitas na pós-graduação, alguns trabalhos, até porque eu tenho 2 alunos que eu estou orientando os trabalhos em relação a pinos. A gente está com alguma experiência com pino fresado também. Não são tão interessantes assim, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas, assim, a dentística está caminhando, e é o que você falou, a velocidade da evolução disso, e está vindo muita coisa que a gente não tem exatamente a certeza, eu, particularmente, como clínico no dia a dia, de que isso é ainda coisa para incorporar na minha clínica e no meu curso. Tirando o Bruno Ferreira, que está me seduzindo também, eu tenho e eu te amo, Bruno, eu tenho o mesmo conceito, assim. A ideia do no post, no crown, ou seja, não utilizar pino em forma, nenhuma retenção intraarticular com pinos, por exemplo, ainda eu estou resistente. Resistente pelo seguinte, o Daniel, meu irmão, falou bem na live. Não significa que a ciência não provará que vale a pena ou que será um bom caminho. Qual que é a questão que todos os clínicos deveriam entender? Você não pode assumir na sua clínica, na sua prática clínica, uma técnica com pouco respaldo na literatura em termos, sobretudo, de longevidade. Sim. Não significa que não dê certo. Pode ser que dê certo hoje. Mas quando você tem uma técnica sólida, você tem que pesar muito, principalmente porque os trabalhos, e nós somos professores, e a gente orienta, faz pesquisa, faz trabalho, os trabalhos são feitos em um ambiente laboratorial ou em um ambiente acadêmico. Quando a gente estabelece uma nova regra, o aluno, o clínico, que vai levar para o consultório, ele vai testar na boca do próprio paciente. Ou seja, ele vai mudar um conceito técnico na boca do seu paciente. É temerário isso. Então, o que a gente sugere, aguarde, espere. O pino de fibra de vidro tem dado certo há muitos anos. Então, um pouco de calma para mudança comportamental, para mudança de padrões clínicos. Quando a literatura tiver base, tiver sólida, tiver respaldo, todos nós vamos mudar. Eu serei um dos primeiros, você também, assim como tantos outros. O que não pode é a nossa sugestão, é levar
resultados acadêmicos ou laboratoriais para dentro do seu consultório. Diante disso é que a gente entra muito na comparação dos pinos. Primeiro, quando indicar, quando é que põe pino, quando é que eu vou utilizar. Uma coisa só que eu queria falar para você também, meu irmão, que a gente já conversou bastante sobre isso. A história da odontologia é feita por evolução. Os pinos metálicos tiveram um padrão, tiveram um perfil, tiveram indicação, tiveram um peso fundamental nisso, na retenção intraarticular. Mas olha, já foi. Já deu. Já foi. O pino de fibra de vidro tem solidez, robustez na literatura. Ah, mas eu quero continuar usando o pino metálico. Então usa. Né? O consultório é seu, usa. Mas saiba dos problemas advindos do uso do pino metálico. Ah, mas eu quero usar. Então usa. Sem problema. Agora, a indicação da retenção intraarticular é que é uma das discussões que muita gente fica na dúvida. Quando é que você utiliza, meu irmão? Então, vamos lá. Primeira coisa em relação à comparação com os pinos. Quando você fala metálicos, quer dizer os núcleos metálicos fundidos, feitos em laboratório, em técnica de 2 passos, né? Ou com moldagem ou com modelagem. Então, eu queria só fazer um comentário rápido sobre isso. Grande parte dos colegas que moldam um conduto e encaminha isso para o laboratório, ou confecciona um padrão em resina acrílica e manda para o laboratório fundir, eles não colocam que tipo de metal eles querem. Eles mandam lá núcleo metálico fundido. E você sabe que o laboratório vai fundir isso com uma liga de níquel cromo, na maioria das vezes, tá certo? Bom, só um comentário rápido. Existe um modelo que mede a resistência dos materiais à fratura, que é o módulo de elasticidade. Eu não quero entrar em matérias dentárias, mas só para a galera poder se situar. O módulo de elasticidade mede o momento em que um material se fratura, ok? Bom, vamos lá. O módulo de elasticidade do núcleo metálico fundido de níquel cromo gira em torno de 210 gigapascal. Bom, esse número isolado não significa muita coisa, né? Então vamos colocar a dentina de 18 a 20 gigapascal, ou seja, 1/10 da resistência. Portanto, se eu colocar alguma coisa 10 vezes mais resistente dentro de uma raiz, quando o sistema quebrar, vai quebrar as custas da fratura desse dente. E os pinos de fibra têm, por aí, 20, 22, 18 gigapascal de módulo de elasticidade. Então, eu já estou tendo alguma coisa que vai trabalhar com a raiz de maneira semelhante. Então, se eu quiser, como você falou, fazer um núcleo metálico fundido, eu vou fazer. Porém, eu tenho que saber que ele não está mais indicado. Certo? A falha desse trabalho vai ser as custas da fratura do dente. Eu posso dar garantia eterna do pino, porque ele nunca vai quebrar. A garantia é do pino, não do dente. Então, vamos lá. Agora, em relação a em que momento eu opto por colocar o retentor intrarradicular, eu sou muito resistente, Rafa. Então, assim, em molares, por exemplo, se eu tenho uma câmara pulpar robusta, se eu tenho ainda partes do dente que vão sobrar ao final do preparo cavitário, se eu tenho espessura de paredes vestibular e lingual, que ao final do preparo para uma coroa, por exemplo, eu vou ter ainda residual, eu opto por não colocar pino. Porque cada 10º de milímetro que eu tiro de dentina, ao contrário do que se pensa, eu estou enfraquecendo cada vez mais esse dente. Não é? Então, o preparo do conduto para se colocar um pino é o enfraquecimento do dente. E ao contrário do que as pessoas pensam, o pino não dá resistência ao sistema, ele enfraquece o sistema. O pino só serve para segurar a união que vai em cima. Então, se eu tenho estrutura dentária com adesão, se eu tenho câmara pulpar robusta, se eu tenho um remanescente dental adequado, eu opto por não usar o pino de fibra de vidro. Então, basicamente é isso. É claro que a avaliação é muito subjetiva, né? Você tem que ter critérios técnicos, tudo bem, mas a experiência clínica ela fala bastante alto nesse momento. Isso é difícil você passar para o clínico, para o seu aluno de pós-graduação e muito menos para o aluno de graduação. Mas basicamente é isso, cara. Eu concordo em gênero, número e grau. Aí está o Alê da old school, né? da escola raiz. O exemplo que a gente dá mais uma vez da ciência. O ideal do pino metálico antigo era o pino de ouro, que é o que o Alê falou. Agora, imagina-se, a ciência nos mostra um outro tipo de material. Então, cabe a nós decidir por essa mudança. Sim. Mais uma vez, o consultório é seu. Se você quer usar metálico, manda bala. Sim. Mas é uma técnica que existe. Riscos disso. Diante disso, temos o pino de fibra de vidro. Então, é uma excepcional mudança técnica. Quando a gente, por exemplo, tem, e aí está o Ale, eu posso falar, você tem vários tipos, para falar de reabilitação, vários tipos de desprogramadores, mas nenhum deles é melhor do que o gig de Lutia. Então, aí eu ainda continuo usando o gig de Lutia.
Não tem nenhum que mostra que seja diferente ou muito superior ou muito melhor. Então eu continuo usando o gig de lutia, até que apareça outro e no meu caminho. Ixi, o livro saiu, chutou o balde, ficou puto, certo? Ficou louco, ficou louco. Mas ele vai voltar, seguramente ele vai voltar. Então é isso, gente. Assim, o que eu relato de mudança clínica, de assumir mudanças comportamentais do seu consultório é isso. Se a literatura te mostra base científica e solidez, robustez, mude, desde que tenha mudança no seu resultado. Estava falando para eles aqui, nível assim, por exemplo, essa mudança do pino, o pino de fibra de vidro nos mostra robustez na literatura com experiência clínica. Muito. Por exemplo, em caso de reabilitação complexa, em que eu vou usar um desprogramador, o gig de lutia, desde 1964, ele exerce a mesma função de todos os atuais. Ou seja, sim, todos os que têm as evoluções atuais, não tem diferença. Então, eu continuo usando o gig. Okay. Até que me mostre outro padrão de desprogramação. Do pino, não. Do pino de fibra de vidro é bem claro a literatura de que ele mostra benefício em relação comparativa com o pino metálico. E tem um detalhe. E tem um detalhe importante. Com os pinos metálicos, a gente, mesmo que use uma cimentação adesiva, a gente tem uma perda de adesão por ser metal. E o pino de fibra de vidro, ele tem uma adesão ótima do pino com cimento adesivo e tem uma adesão ótima com conduta. Claro que não é a mesma coisa que a adesão de uma dentina coronária, mas é uma adesão efetiva. Então ainda tem alguma coisa que trabalha como se fosse um corpo único. Quer dizer, teoricamente isso é tudo muito bonito e a cimentação é bastante crítica também. Então, não adianta eu pegar um pino de fibra de vidro e cimentar com ionômero de vidro ou cimentar com fosfato de zinco, né? Eu preciso que esse conjunto seja associado à adesão. E aí a gente começa a ter um problema de execução do trabalho clinicamente falando, né? Porque a adesão é muito sensível, é uma técnica muito sensível, ainda mais dentro de um conduto, né? Quanto que eu limpei desse conduto, né? Se eu tirei toda a obturação do canal de verdade, que tipo de preparo eu faço nesse conduto pré-cimentação? Uso cimento autoadesivo? Uso cimento convencional? Quer dizer, se esse pino for feito após a remoção de um núcleo metálico fundido, cujo preparo é bem extenso, o que eu faço com esse pino? Eu posso deixar o pino sambando no conduto e encher de cimento? Quer dizer, são tantas perguntas que o clínico precisa fazer que ele tem muitas vezes preguiça de migrar para essa técnica porque o núcleo metálico fundido já está mais do que sacramentado na clínica dele, né? Então a gente pode discutir sobre isso porque é muito importante que se eu tiver um pino de boa qualidade, a adesão desse pino ao conduto ela tem que ser efetiva. E isso é um problema grave. Uma coisa que é interessante, que você falando sobre isso e outras coisas, que me vem. Primeiro, do pino metálico. Como é que eu moldo? Como é que eu modelo o conduto para fazer o pino metálico? Eu uso resina acrílica. Então, eu vou introduzir monômeros de resina acrílica dentro do conduto. Segundo, eu preciso lubrificar. Eu lubrifico com vaselina farmacêutica. Quem é que tira a vaselina? Nunca mais sabe. Então, assim, é uma evolução. Diante disso, uma das perguntas que nos fizeram, que é uma análise reflexiva. Quanto de desobturação eu preciso ter para instalar o pino de fibra de vidro? As pessoas, e a ciência também é engraçada, assim, falta, eu acho, uma leitura crítica também do que tem da ciência. Primeiro ponto, por que se desobtura 2/3 da raiz? E esse é um erro. As pessoas falam 2/3 da raiz, não é 2/3 da raiz. É 2/3 da raiz inserida dentro do osso. Então as pessoas não podem medir 2/3 da raiz. E por que disso? Porque os pinos metálicos não tinham adesão, eles precisavam ter um braço, isso é mecânica pura, um braço de resistência dentro do osso, dentro da raiz inserida, para que pudesse ter retenção do braço de potência. Então esse é o primeiro ponto. Diante disso, as pessoas perguntam, professor, então eu vou desobturar 2/3 também? Não. Essa é uma lenda para o pino de fibra de vidro. É lenda isso. Primeiro, porque nós temos adesão. Segundo, a gente sabe que quanto mais eu desobturo, mais eu enfraqueço a estrutura, o conjunto. O pino de fibra de vidro ele não precisa da retenção mecânica, ele tem adesão.
Então, eu não Sim. preciso desobturar 2/3 da raiz Sim. inserida. Eu não posso transferir padrões técnicos de um conceito, por exemplo, metálico, para o pino de fibra de vidro, né, meu irmão? Você tem que trocar o HD, né? É. Trocar o arquivo. E É. agora a gente vai ouvindo o seu irmão, o genial Daniel, e o nosso grande amigo, o genial Renato Mioto, a visão do endomontista é melhor que o pino de fibra de vidro, porque eu tenho menos chance de remover a obturação desse conduto. Ou seja, quanto maior a rolha que eu deixar lá embaixo, melhor para o resultado final. Então, a adesão e a resiliência do núcleo do pino de fibra de vidro me permite preparar metade da raiz inserida em osso, o que é um grande ganho em relação à invasão desse dente. Então, isso já é um ganho, né? Então, nem que seja só por conservadorismo, o núcleo de fibra de vidro está sempre mais indicado, ok? Então, com isso, agora, qual que é o problema, Rafa? O problema é assim, por exemplo, a sua cabeça, quando fazia amálgama, teve que virar ao contrário para fazer resina, certo? Se você fizesse resina igual você fazia amálgama, você estava perdido. E o problema são os clínicos mais experientes que você vai introduzir essa técnica e o cara está incutido nele. O preparo é automático. 2/3, bota lá o stopper, mete o largo e manda pau. Então, isso precisa ser educado. Então, precisa haver uma reciclagem para poder proporcionar ao paciente todo o benefício que o pino de fibra tem. Agora, a educação, ela parte do entendimento, né? Da compreensão. Eu sempre fui uma criança de 6 anos de idade. Se você me falar alguma coisa, olha, você não pode desobturar 2/3. Ou se você falar, ó, tem que desobturar 2/3, a primeira pergunta que eu falo é por quê? Por quê? Eu sou louco por explicação. As pessoas precisam entender do pino de fibra de vidro, não precisa, porque não posso transferir a desobturação ou essa parte, ou essa etapa técnica que era feita para o metálico por retenção mecânica para esse pino de fibra de vidro. O pino de fibra de vidro não precisa, não há necessidade e mais, não é indicado que se desobture 2/3 da raiz inserida. Não pode. Ponto. Não pode. Ah, mas eu quero. Então, mais uma vez, se você quer, desobtura. Desobtura. O importante é ser feliz, cara. Desobtura. Mas não é indicado. Isso é um ponto. Talvez não seja tão feliz desobturando 2/3, mas ok. Olha só, meu irmão. Diante disso, vamos para um próximo passo que eu queria saber o que você tem aí na cabeça. Que é o que você falou, que você tem orientação de 2 trabalhos a respeito disso. As pessoas têm agora uma mudança, querem digitalizar tudo, né? Sim. Não digitalizando o amor, tá ótimo, né? Mas estão querendo digitalizar o pino de fibra de vidro. Então, agora estão falando de fresados, enfim. O que você tem de experiência disso? O que você pode falar nisso para a gente poder estabelecer um caminho para as pessoas entenderem? Porque parece que quando fala assim, eu vou fazer pino fresado, parece que, mais uma vez, a desgraça que eu odeio isso, a gourmetização da profissão. Sim, Porra, sim, seja técnico, cara, né? Não gourmetiza demais, não. Mas vamos lá, o que você tem de experiência nisso? A primeira coisa é o seguinte, vou fazer pino fresado. Por quê? É isso. Boa. Certo? Por quê? Primeiro, o pino fresado vai precisar de 2 sessões. Certo? Já perdeu o conceito. Já perdeu 50% do problema. Já está perdido, vai gastar o dobro do tempo. Ok? Segundo, a fresagem do pino, e a gente tem muito poucos trabalhos ainda na literatura. Basicamente, eu te digo que hoje eu não faria de forma nenhuma um pino fresado aqui na minha clínica. Ok? Os poucos trabalhos que a gente tem de resistência flexural, de módulo de elasticidade, comparando o pino fresado ao pino de fibra de estoque que você compra na Dental, com a mesma espessura. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um pino da Glassix, que é o que a gente usa, tá certo? Esse pino tem, por exemplo, 4 espessuras. A resistência flexural desse pino fresado, ela é 1/3 da resistência do pino de estoque. 1/3, Rafa. Então, se eu tenho 20 gigapascal nesse aqui, ele dá 9, ele dá 8, é muito pouco. Então, eu já tenho medo, nessa espessura eu já não faria. O que falta a gente entender um pouco melhor é se, naqueles pinos que eu preciso modelar, então, para a galera poder entender, aquele pino que eu preciso modelar é aquele pino que fica sambando dentro do conduto, e eu não posso encher de cimento em volta dele, eu preciso modelar. Então, eu modelo esse pino com resina composta, como eu faria um pino de Duralei, ok? Esse pino é um pouco mais espesso. A gente não tem trabalho ainda comparando esse pino mais espesso com um pino mais espesso fresado.
Eu tenho um grande amigo, o professor Rodrigo Moura, que é um cara que eu adoro, que está comigo em Sorocaba, um grande, moleque brilhante. E ele tem uma ideia incrível. Por exemplo, o pino fresado só teria sentido se esses meus dentes anteriores, por exemplo, fossem muito vestibularizados. E na hora que eu coloco um pino de estoque, ele sai tão na vestibular que ao final do preparo cavitário ele desaparece. Então, se eu precisasse angular esse pino, aí sim o fresado faria algum sentido. De outro lado, eu não vejo uma justificativa, Rafa, para se fazer um pino fresado, pelo pouco tempo de estudo, pela longevidade ínfima que ele tem e por ser 2 sessões, cara. Eu sou um cara ansioso, você me conhece muito bem. Eu não faço clareamento de consultório porque eu não aguento, eu sou ansioso. Você imagina 2 sessões para um pino de fibra que eu consigo fazer muito bem com uma sessão só, rapidamente, em 30 minutos eu consigo resolver o problema. Então, assim, essa é a minha opinião nesse momento. Talvez numa live do ano que vem a gente possa mudar um pouquinho. Aí vem a pergunta, né? Por quê? Por que eu vou fresar um pino de fibra de vidro se eu tenho um pino que tem solidez? É óbvio que, mais uma vez, eu não posso rechaçar a ciência. Vamos entender por que eu não usaria. Primeiro, porque eu vou ter 2 sessões. Segundo, é o que o Cabral mesmo falou aí, que é um puta preparador de dente, um cara que prepara com precisão. Você perde a possibilidade de fazer a blindagem imediata. A blindagem endodôntica, que é o melhor dos caminhos de proteção do tratamento endodôntico. Terceiro, quantos pinos você não deu conta de instalar, que ele ficou super, mega vestibularizado? Cara, não tem. Quarto, como é que você molda o conduto? Para eu fresar, eu preciso ter a cópia do produto, do conduto. Sim, então, se eu vou colocar um outro material, eu vou sujar a minha dentina. Então, assim, não tem hoje, tá? Pelo amor de Deus, hoje não tem justificativa. Não tem. Não, é modinha. Para mim, é a mesma... E aí serve a mesma explicação, meu irmão. O pino de fibra de vidro imagina, fibra de vidro é como se fosse aquele macarrão, o espaguete. Sim. É um espaguete. Para você fresar o pino, você vai cortar o espaguete que está colado um no outro para entrar dentro do conduto. O que fragiliza o pino, e que muita gente fala, o pino quebra, é porque as pessoas ajustam o pino na broca. Não pode tocar no pino. Não pode tocar no pino. O pino é imaculado. O que funciona no pino é aquele monte de espaguete unido. Se você toca, né? E aí vem o mesmo conceito, se você fresa, você está desgastando o espaguete. As fibras de vidro, o pino de fibra de vidro são fibras de vidro coladas uma na outra. Se você desgasta, seja no sistema CAD/CAM, ou seja na broca, para ajustar, fazer o pino entrar no seu conduto, você fragiliza. O problema não é o pino. O problema é a fresagem ou você que pôs broca. Então, isso é muito clássico de erro técnico quando você ajusta o pino. Para mim é muito claro por que não pode ser usado o fresado ainda, né? E tem uma coisa bem legal que você tocou no assunto, é o seguinte. Primeiro, o pino fresado, se você olhar a microscopia dele, as tramas são todas entrelaçadas nos vários planos, tá certo? Isso faz com que a resistência seja menor. E o pino de fibra que você compra na Dental, a trama é sempre longitudinal. Então isso aumenta muito a resistência. Não tem como você ter um pino de fibra fresado que ele não fique todo descabelado depois que você fresar. Se ele não se descabela, é porque algum detalhe tem e esse detalhe vai enfraquecer esse pino. Então, o pino é imaculado, não pode tocar no pino. Por isso é que você tem que ter todos os tamanhos. Você não pode adequar o seu conduto ao pino, você tem que adequar o pino ao seu conduto. Porque, imagina, que pino que eu compro? Todos. É igual assim, que cor de resina que eu compro? Todas. Né? Vai comprar que cor. Então, assim, eu preciso fazer com que a gente tenha uma condição de ter todos os pinos adequados para cada caso. E a Alexandra está perguntando a marca do pino e eu queria discutir isso um pouco com você, porque tem um detalhe que é a qualidade da fresa. Rafa, você usa pino há bastante tempo e eu uso pino desde sempre. A qualidade da fresagem, ou seja, a fidelidade da fresa em relação ao pino, tem que ser uma coisa de outro mundo. Senão você não consegue adequar. Tanto que as pessoas falam assim, eu não uso a fresa do meu kit porque eu acho ela muito grande. Claro, porque essa fresa não é adequada ao seu pino. Então, Alexandra, a gente tem aqui o Glassix, que ele tem as fresas que são exatamente no padrão do pino.
Então a gente tem 4 tamanhos de pino. Vem uma broquinha piloto, que é uma broca de largo, e as fresas. E essas fresas, Rafa, elas são espirais. Elas não são laminadas. Então esse espiral causa um corte muito bom, não gera tanto aquecimento quanto uma fresa convencional, quanto uma broca de largo, por exemplo, ou uma broca de Gates. E a gente tem, então, uma fidelidade desse pino. Agora, gente, uma coisa importante de discutir. O que o Rafael falou é fundamental. Eu não posso tocar no pino que eu vou quebrar a resistência dele. Eu vou tirar o lacre desse pino e aí a gente vai ter um problema. Então, na pior das hipóteses, eu escolho o pino menor e faço a modelagem. Alguém perguntou pra gente aí se a resistência da resina, a resistência flexural da resina é igual à da dentina. Sim, ela é muito semelhante, né? As resinas compostas têm uma resistência, um modo de elasticidade muito parecido com a dentina. Então, na hora que você modela esse pino com a resina, você acaba fazendo um corpo único, tá? Então, fica bastante claro que é melhor eu ter um pino menor e modelar do que eu ter um pino maior e ou desgastar mais o dente para o pino caber, que seria uma loucura completa, ou pior ainda, desgastar o pino para ele caber no conduto. Então, tem que ter isso mais uma vez, não pode. Ponto. Não pode. Proibido. Ah, mas se eu quiser fazer, faz, mas saiba que vai dar merda. Porque não é o conceito, o pino não é feito para você tocar. As fibras são feitas de uma maneira e dispostas de uma maneira que aquela maneira é que dá resistência e o pino funcionará como pino de fibra de vidro. Esse é um ponto fundamental. É engraçado quando a gente busca na literatura, e a gente vai por experiência clínica associada, né, meu irmão? Por exemplo, as pessoas querem arrombar o conduto, e aí é um problema até a Alexandra falou, eu tenho medo das brocas. É porque um monte de kits que tem broca, ela na realidade ela não desobtura ou não prepara para o pino. Ela arromba o conduto. Sim, arregaça. Então, a vantagem, por exemplo, da Glassix é que a broca ela é precisa em relação à numeragem do pino. Agora, o que a gente tem feito aqui? Para que o dentista, o colega, o aluno não confunda. A literatura também mostra que o pino reanatomizado, modelado, ele tem um desempenho melhor do que o pino justo. Então, o que a gente... Se aí me permitem uma indicação, uma sugestão para todos. Comprem sempre o pino menor, de menor diâmetro. Porque sempre você vai modelá-lo. E aí, modelando, você sempre terá um desempenho melhor. Ah, não, mas eu quero usar pino justo. Então, compra todos os pinos, é isso. Mas se você vai comprar para começar, compre o pino de menor diâmetro. O pino de menor diâmetro te permite modelar, reanatomizar e ofertar melhor desempenho dentro do conduto pelo processo de adesão. É a sugestão que a gente tem feito. Ô, Rafa, fala um pouco sobre a modelagem. O que você faz tecnicamente? Uma das coisas que a literatura, e aí mais uma vez a literatura nos ajuda, né? Saco, hein? Se você for ler no manual de instruções dos pinos, o tratamento superficial dos pinos é a limpeza com álcool a 70, enfim. Sim. Mas tem um grupo em Uberlândia, coordenado, capitaneado pelo professor Carlos José Soares, um cara especialíssimo, que tem grandes trabalhos na área e que mostraram algumas diferenças sobre o tratamento superficial do pino e mostrando as diferenças de uso de produto. O que nós fazemos há muito tempo baseado nessa literatura, que mostrou melhor desempenho. Tratamento superficial do pino, nós não utilizamos álcool. Utilizamos peróxido de hidrogênio a 24% líquido, imerge o pino 1 minuto, lava e seca. O uso do peróxido faz a limpeza e um condicionamento semelhante ao que se poderia imaginar do uso do ácido hidrofluorídrico na cerâmica. Ou seja, peróxido de hidrogênio a 24% líquido por 1 minuto na superfície do pino. A gente faz isso há muitos anos, baseado nessa literatura, com grande desempenho. A partir daí, você lava e seca abundantemente o pino então terá limpeza e características porosas para que você possa somar a mecânica da retenção à adesão. Utilizamos exclusivamente silano na superfície do pino. Sim.
Aguarde 1 minuto. Para aqueles que querem aquecer, aqueça. Para aqueles que não querem, aguarde pelo menos 1 minuto. Leve jato de ar. Volatilizou o veículo. O pino está quimicamente pronto para ser cimentado. Seja a cimentação justa, seja agora a modelagem. Sim. Bom, se o pino está pronto para ser cimentado com cimento resinoso, ele receberá resina. Então, o que a gente faz? Placa de vidro, dica clínica, né? Pelo menos para mim funciona. Placa de vidro, espátula, põe a resina na placa de vidro, espalha a resina, põe o pino e vai girando e vai modelando. Sim. Então, eu tenho agora um pino cheio de resina, pronto para adesão. E dentro do conduto, eu preciso, obviamente, ter lavado, desinfectado e secado com cones de papel absorvente. Sim. Dentro do conduto, eu vou aplicar gel hidrossolúvel, qualquer gel hidrossolúvel, KY, gel de ultrassom, glicerina. Não importa qual seja, glicerina. Vou aplicar e vou levar o pino no conduto. Então, quando eu introduzo o pino com a resina, ele vai modelando internamente o conduto. Modela interno o conduto. Aí é dica clínica também, porque eu já fiz muita merda, hein? Eu já deixei pino cimentado com resina, hein? Para depois esperar e mandar para o meu irmão tirar. Dica clínica. Então, eu ponho o pino. À distância, eu ligo o meu fotopolimerizador. E eu vou fazendo movimentos curtos e lentos e vou ampliando o meu movimento. E à medida que eu vou ampliando o meu movimento, eu aproximo o meu fotopolimerizador. O meu fotopolimerizador chega próximo ao meu pino no exato momento em que, no movimento amplo, ele entra e sai totalmente. Foi a maneira que eu, grosso como sou, consegui modelar pino sem passar aperto. Então, essa é uma dica clínica que eu dou. A partir desse momento, o pino está modelado, o que eu vou fazer? Conduto. Lavo e seco, porque tem o gel hidrossolúvel. Lavo abundantemente com seringas endodônticas. Sim. Seco com cones de papel absorvente. Está pronto o meu conduto. No meu pino, eu tenho gel hidrossolúvel. Lavo e seco. Polimerizo essa camada superficial. E a camada superficial está pronta para ser aderida após a aplicação de adesivo. Sim, sim. Perdão. Nós utilizamos silano. Desculpa. Então, mais uma vez, eu vou repolimerizar essa capa superficial, lavo e seco. E essa camada de resina, meu irmão, a gente aplica silano, que é uma molécula bifuncional que reage com a resina e com cerâmica, com resina de pino de fibra de vidro e cimento resinoso, ou seja, é uma molécula que nos permite isso. Por que nós mudamos esse padrão ao invés do pino? Passar adesivo, começamos a passar silano. Porque o adesivo ele forma uma camada que difícil de inserir novamente na mesma posição. Sim, e os alunos tinham muita dificuldade. Então, a luta que nós temos é a democratização. Uma odontologia que todos possam fazer. Uniformizar. O silano desempenhará o mesmo papel. Então, agora eu tenho o substrato pronto para ser cimentado, para ser aderido, e o pino modelado pronto para ser cimentado. Perfeito. Eu não sei se você tem alguma variação aí. Não, a minha variação nesse caso é só na remoção. Se você for me corrigir, podia me corrigir por direct, tá? Facilita a minha vida. Pode deixar. Depois a gente faz a resenha. A minha diferença para você é que na hora que eu modelo o pino, e ao invés de pôr e tirar, eu vou pondo e tirando, porque eu uso resina convencional, não uso bulk, eu uso uma resina que tem uma massa bem consistente. Nós também. Né? Então eu dou um shot de luz na cabeça do pino, esse shot de luz polimeriza a parte superficial dessa resina, e eu vou com movimentos de entra e sai, mas sem luz. Eu vou e tiro o pino e aí polimerizo fora. Mas talvez essa técnica me dê algum trabalho também na reinserção. Então eu vou começar amanhã a experimentar isso, de fazer isso que você está falando, tá? Se der uma meleca, eu te chamo e você vem aqui resolver. Porque assim, eu já fiz muita merda, né? A gente erra. O professor que fala que não erra, ele é um grande mentiroso ou ele não senta no mocho. O professor que ensina a ser feliz, o professor que ensina que o mundo é feito de felicidade eterna, de que... Olha, por favor, escolha certos ídolos que vocês vão seguir. Aliás, ninguém de nós é ídolo. Ídolo é seu pai e sua mãe. Nada. Ídolo é pai e mãe. Exatamente. Nós somos apenas transferidores do que a gente errou mais do que os outros. Eu fiz muito erro. Eu errei muito nisso. A maneira mais democrática e mais fácil foi essa.
coloco o pino e vou longe o meu foto. E vou fazendo movimentos curtos e à medida que eu vou ampliando, eu vou chegando o meu foto. Quando o meu foto chegar próximo, o meu pino já entra e sai já polimerizado. Foi a maneira mais fácil, democrática e fiel. Foi o que eu consegui maior precisão. E Posso só sempre falar uma resina coisa de para o massa. Ale? Deixa eu só falar uma coisa para o Ale, professor Ale. Eu sou professor Ale, eu não conheço você pessoalmente, mas sou muito seu fã, cara. Então fica aqui a minha homenagem, assisto tudo que você fala, então tamo junto. Rafa, bom, esse pino está pronto. A gente vai cimentar esse pino no conduto, né? E aí eu te pergunto, autoadesivo ou cimento convencional? Assim, os meus erros, porque alguns erros técnicos são comuns. Por exemplo, vamos ser sinceros, qual dentista clínico, reabilitador, que seca com cone de papel? Não. Seca com jato de ar. Primeiro, sim, bastante. Secar conduta é papel absorvente. Segundo, qual reabilitador, e vamos ser sinceros, qual reabilitador irriga o conduto com seringas ultradente de pontas endodônticas? Então, assim, é mudar padrão. Então, mete a seringa. Não irriga. Então, sim, assim, claro. mudar padrão. Então, a gente foi adequando as nossas limitações e falhas técnicas com orientação da endodontia. O último ponto que faltava, na nossa opinião clínica, era a adesão dentro do conduto. Ou seja, o uso de cimentos dual, que você aplica adesivo, mistura com catalisador e que transforma o adesivo fotopolimerizado em autopolimerizado. Cara, era muito louco. Então você tinha um monte de produtos e técnicas maravilhosas, mas o sistema de adesão ainda falhava. Para nós, é muito claro que o que faltava era o cimento autoadesivo e autocondicionante. Por quê? Porque ele usa exatamente aquela dentina não condicionada por ácido, não aplicada por adesivo. Ele usa aquela camada de dentina cheia de smear layer. Aliás, é a mesma smear layer que estimula esse processo de adesão do cimento autocondicionante. E o último dos últimos passos é o uso de pontas de aplicação endodôntica dos cimentos autoadesivos. Então, vamos lá. Eu já lavei e sequei o meu conduto. Não faço mais nada nele. Nada, absolutamente nada. Meu pino, eu já lavei, sequei e passei esse lano. A partir de agora, o que eu vou fazer? No conduto, eu vou encher com seringa, com aplicação de seringas auto-mix, com pontas endodônticas. Eu preencho com cimento autoadesivo e levo o meu pino. Removo o excesso e polimerizo. Então, agora eu polimerizo, vou aguardar 7 a 10 minutos para que todo o processo termine de polimerizar e aí eu tenho possibilidade de trabalhar o munhão. É assim que a gente faz de maneira bem rápida e fácil de entender. A gente aplica hipoclorito de sódio 5% previamente ao uso do cimento autoadesivo, né? E eu tenho alguma experiência, para não dizer uma vasta experiência, com o cimento convencional aplicando o adesivo. A gente tem os números de retenção desse pino, são um pouquinho maiores quando você usa um cimento convencional. Então, naquele dente que só tem a raiz mesmo, né, que não tem nenhum pedaço, que não tem a férula, né, que é a distância entre o término do preparo e o início do preenchimento, chama férula, para quem não sabe, a gente tem que ter uma férula de pelo menos 2 milímetros para que tudo isso que o Rafa esteja falando seja viável que aconteça. Então, eu tenho alguma experiência, bastante experiência, com o uso de cimento convencional, aplicando adesivo universal no conduto, tirando o excesso todo desse adesivo universal com pontas aspiradoras e com cone de papel, e utilizando o Ultimate, no caso, que é o cimento que eu uso, o Relax Ultimate, né? Quando a Sigrid, que é uma pesquisadora da 3M, veio ao Brasil falar sobre cimentação adesiva, ela é a criadora do 200, ela falou quem usava um cimento diferente, a gente discutiu sobre isso, e ela falou que talvez não precisasse de tão mais retenção, seria uma técnica mais crítica, mais sensível a erro, do que você usar o cimento autoadesivo, como você está falando. Então, o pino foi feito para ser cimentado com cimento autoadesivo, que é uma técnica mais simples, mais simplificada e bastante eficaz. Agora, o grande segredo é, apesar da gente ter uma polimerização sem luz lá dentro do conduto, é importante que eu tenha bastante luz na cabeça do pino, né? E já falando desse pino que a gente usa, ele é talvez o pino que mais transmita luz através dele,
não é? Então, se você tiver um bom aparelho de fotopolimerizador e você transmitir luz através do pino em toda a região lateral, você polimeriza muito bem aqueles 3 milímetros coronal desse cimento, o que a gente melhora muito o grau de conversão, né? Então, todo mundo sabe que quanto mais luz, mesmo que seja um cimento dual, quanto mais luz eu colocar, mais eu tenho a polimerização. E aí depois a gente pode, então, confeccionar uma união sobre esse restante de pino que ficou na parte coronária, né? E aí eu queria... Desculpa, meu irmão. Quando a gente estabeleceu esse passo a passo, foi pensando em mim, obviamente. O que a gente sabe da literatura é que quanto mais passos clínicos, maiores são as chances de erro. Então, o que a gente imaginou? Junto com a equipe Endoscience e a nossa equipe, qual é o caminho que eu poderia seguir que eu tivesse menos passos clínicos? E aí a gente estabeleceu esse sistema, né? Hoje o que a gente usa de cimento, perguntaram para nós aí, tem o seringa Auto Mix do 200, tem o Mono 100 da Shofu, 7PP da SDI, tem um monte. Assim, a nossa experiência é muito maior com o Mono 100 da Shofu e o 200 seringa Auto Mix da seringa Auto Mix, o 200 com pontas de aplicação endodôntica. É isso. Que são pontas finíssimas, vão lá embaixo. Né? Você falou sobre férula, meu irmão, e o Ale perguntou aí se não tiver férula. Jura? O Ale é fudido, cara. Esse filho da mãe. O Ale, em vez de perguntar no inbox, ele fala, o que você faz? Daí ele vem nas lives e prega o pau. Não, eu acabei de fazer uma declaração para ele, eu quero agora que me detonar. Então, vamos lá. O professor Perdigão, que você conhece, que é um dos maiores pesquisadores em adesão e tudo mais, a gente, em cursos que eu fiz com ele, enfim, ele diz o seguinte: eu só tenho que usar pino de fibra e eu sempre tenho que ter a férula. Professor, e se eu não tiver a férula? Você extrai o dente e faz o implante. Mas ele não molha o dedo na saliva, Rafa. Ele não molha o dedo na saliva. Ele tá lá na bancada do laboratório, não é? Ele vai embora, ele vai tomar um café e as coisas continuam ali. Eu estou dizendo o dia a dia da nossa clínica. Então, eu vou te falar uma coisa, cara. A minha experiência clínica é 100% pino de fibra, com férula ou sem férula. Okay? Sabe o que é engraçado? Eu falo para os meus alunos quando eles me perguntam. Assim, é clássico isso. A férula é importante? Eu precisava de 2 milímetros. Melhor mesmo se eu tivesse 4 milímetros de férula. Bom mesmo, o ideal é se eu tivesse toda a coroa e só a abertura coronária. Bom mesmo é se não precisasse do dentista. Sim. Então, assim, as pessoas às vezes idealizam o momento. Tem que ter férula. Bom, eu sei. Mantém. Eu sei. Mas se não tiver, aí vou deixar uma frase para todo mundo, que foi o Daniel que falou. Meu irmão, não troque o biocompatível, não troque o biológico pelo bioadaptável. Não troque o que é biológico, o seu dente ou o dente do seu paciente, por algo que seja biocompatível, que na realidade nem biocompatível é bioaceitável, que é o implante. Então, se não tem férula, põe pino. Mas tem baixa previsibilidade. Aí a resposta é o ombro. Mas quer que eu faça o quê? Quer que eu desenvolva uma férula? Uma mágica? Não tem férula, escolha o caminho. Eu vou tirar e pôr implante. Então tira, põe implante. Se fosse na sua boca, você faria isso? Tirar esse dente sem férula para pôr implante é por outras condições. Sim. É por resultados estéticos, Sim. É por resultado funcional. Agora, não exclusivamente porque tem férula, eu vou tirar dente. Tá louco? Vou trocar o que é biológico por bioaceitável? Rafa, eu sou periodontista raiz. As pessoas extraem dentes com mobilidade 1 para colocar implante. Isso é piada. Extrai dente, porque na cabeça o implante é melhor. Então, assim, cara, é muito... O bom senso manda. Qual seria o insucesso de um pino sem férula? A soltura do pino? A fratura do pino? Ok, mas vamos fazer. Eu tenho um histórico gigantesco, cara. Gigantesco. Mais de 500 dentes com pino. E o meu índice de perda é baixíssimo. Imagina se todos esses dentes eu mandasse tirar para colocar implante. Olha o estrago que eu teria feito previamente. Né? Então, assim, vamos tentar fazer o pino sem a férula. Vamos tentar caprichar nessa técnica que você está falando. Vamos tentar, porque... Cara, sabe a gente não se espera. Eu sou bem direto, assim. Conservador
é fazer o que precisa ser feito. Se você tem indicação para remover o dente, não é porque não tem férula, é por indicação para remover o dente, remove. Se você não tem indicação, pino. Ah, mas eu queria férula. Eu queria ter nascido alto, lindo, rico, dono do Banco Itaú. 2. Sabe, para de idealizar caminhos. Ah, mas é o meu professor. Então faz. Seu professor mandou, faz. Antes que fique aquela discussão ideológica, não tem discussão ideológica aqui. É simples. Essa é a nossa conduta baseada na ciência. É simples assim. E olha, você pode criar férula com tração ortodôntica, você pode criar férula com cirurgia periodontal, você pode criar férula de outras maneiras. Né? Pode não criar. Pode não criar. Quer dizer, você tem opções. Acho que a gente tem que abrir um pouco o leque para poder fazer isso de maneira adequada. A gente está meio no final da live, Rafa. Vamos só falar um pouquinho sobre preenchimento? Vamos. Sobre core, né? Vou beber água. Eu também vou. Água aqui, ó. Qual a diferença do goiano? Bebe água na caneca de alumínio já tosca. Vou te falar. Você no copo de vidro, cara. Você é chique pra caralho. Olha só, eu tenho que... Assim, a minha experiência com core... veja, a gente tem produtos no mercado feitos para fazer preenchimento, ok? São os core. São resinas tipo dual, né? Com uma quantidade de carga razoável e que você acaba fazendo essa... Alzira chutou o balde. Acho que eu vou vender sanduíche no Morro de São Paulo. Aí, Alzira, todo mundo quer ir, viu? Você vai ficar menos... Você vai dormir melhor, tenho certeza disso. Então, a gente tem que pensar numa coisa. O meu material de eleição para fazer core hoje é resina Book. Ok? A resina Book a gente sabe que tem uma espessura máxima de colocação. 4, 5 milímetros de acordo com a marca da resina. Então, na hora que eu coloco um pino, e, por exemplo, no molar, eu tenho que medir qual que é a distância da minha cúspide, se eu tiver algum tipo de limitação do meu foto, ao início do meu preenchimento. Se essa distância for maior do que 4, 5 milímetros, eu estou considerando um foto top, tá? Não estou considerando um fotopolimizador de baixa qualidade. Eu vou precisar preencher esse início de câmara com algum material dual. Senão eu vou ter uma polimerização pobre. Então, a minha sugestão é que a gente faça um preenchimento sempre com resina Book, o máximo de resina Book que eu puder, porque ela vai gerar menos tensão e porque ela tem mais carga e de melhor qualidade do que os core que a gente pode comprar, ok? Agora, se eu tenho muita espessura, eu preencho até um certo pedaço com um core, com um material dual, para que eu tenha uma polimerização melhor, e o restante eu preencho com resina Book. Então, eu sempre faço tudo na mesma sessão. A minha rotina clínica é pino, preenchimento, preparo, moldagem provisória numa mesma sessão, ok? Porque isso você ganha tempo, né? 1 hora e 15 você faz tudo isso, e você diminui os passos. Não você vai ter que preencher. Eu sou ansioso, Rafa. Não fica tão bom, vai. Não fica igual os preparos do Cabral, mas fica. Cara, loucura. Quem me conhece sabe, eu sou muito ansioso. Bom, enfim. Então, a gente consegue, com a resina Book, uma resistência desse munhão bem grande. Então, eu vou ter um complexo pino dentro da raiz, munhão com uma consistência boa, tá certo? Então, o meu material de eleição principal é resina tipo Book. Bom, primeiro eu ainda vou ter a oportunidade de apresentar você ao Alê. Aí vocês vão disputar quem é o mais ansioso. Segundo, a live vai ficar salva. A live vai ficar salva no meu Instagram para quem quiser acompanhar depois. Terceiro, a minha vida e a vida do Nível é essa. Quem quiser perguntar depois, teve muita pergunta aí que a gente não deu conta de falar. Quem quiser, nos escreva por direct para mim, para o Nível. Nós temos o maior prazer de responder. A minha vida é essa. E quarto, eu preencho, meu irmão, sempre com resina de massa. A minha opção de preencher com resina Bookfill, não uso core. Sim. Eu não quero, tá? É porque eu não quero. Não é um direito meu. Não quero. Eu uso só resina Book para posteriores pela característica translúcida que ela tem. Pros anteriores, invariavelmente, sempre eu trabalho com resina de massa, porque aí eu já penso na construção do munhão, eu já penso na construção do processo de morfologia de cor, da transição de opacidade e translucidez para o resultado final. Se a gente hoje imagina que a maioria dos casos, comercialmente,
sentar no mocho e fazer, viver o dia a dia. São feitos com cerâmicas injetadas, maquiadas ou estratificadas. Quanto mais fina essa cerâmica é, melhor é para o desempenho do processo morfológico cromático. Ou seja, se eu tenho um unhão na região anterior, um núcleo protético grande em resina composta, com características de morfologia de cor, ou seja, características opacas da dentina, eu tenho na cerâmica injetada de menor espessura, características de translustez, de alta, média ou baixa translustez. Quanto maior o meu núcleo, maior a minha translustez, mais natural o meu resultado. Basicamente é isso. É óbvio que tem passos clínicos bem específicos para uma coisa ou outra, qual resina, qual escolha. Mas, enfim, é uma série de coisas que a gente pode depois discutir com o tempo. Mas, basicamente, é essa minha linha de pensamento, que é o que a equipe dentística tem trabalhado já há algum tempo. É isso. Meu irmão, foi um prazer estar com você aqui. Eu queria agradecer a Labor Dental, que permitiu esse encontro cibernético fantástico. E a Labor vai disponibilizar para vocês aí um voucher de desconto nos materiais. E eu estou aqui para dizer o que eu faço, o Rafa para dizer o que ele faz. A gente é muito amigo. É uma honra estar aqui com você mais uma vez. E eu espero que a galera tenha aproveitado. E muito obrigado pela generosidade, meu irmão. Sabe qual que é uma questão nossa? A gente não vende aula de coaching na internet. A gente não vende felicidade, sendo que nem a gente é feliz. A gente não mente. A gente, quando tá puto. Quando a gente tá feliz. E o que a gente senta no mocho e usa, a gente mostra. Que eu acho que o dentista, o colega, quer ver isso também. Eu acho que valeu a pena para quem esteve conosco. Escrevam para a gente. E, meu irmão, para você sabe a admiração, o respeito, a honra que eu tenho de poder partilhar da sua amizade. A distância é uma desgraça, porque afasta a possibilidade do toque, mas você sabe que a distância nunca vai separar a sintonia que a gente teve e a amizade que a gente criou. Receba aí onde você estiver. E todo mundo que está conosco, meu abraço carinhoso, meu beijo fraternal. Obrigado, gente. Rafa, beijo, meu velho. Tudo tchau. 7h30 tem live agora na equipe dentística com o Thiago Ottoboni. Com o Titi. O Titi estava aí. O Titi estava aí. Na equipe dentística, galera. A gente se vê lá. Beijo. Beijo, Rafa. Obrigado. Valeu. Beijo, valeu.